Esse é o 7º vídeo de uma leitura compartilhada que eu estou fazendo aqui no canal, um estudo sobre esse livrinho aqui, ó, Negócios Digitais, do Alan Pax, organizado por ele, com vários colaboradores. Então, eu tenho discutido isso com os meus alunos, né, que eu tenho um grupo de alunos que me acompanham, eu tenho conversado com eles falando que eu hoje em dia leio pouco e quando leio, leio profundamente. E é uma dica que eu deixo para você. Não adianta você ficar lendo que nem um maluco e não absorver nada. É melhor ler quando você vê uma coisa que pode te agregar, ou uma novidade, um momento que você está entrando numa determinada área, você entra naquela área, você se aprofunda naquilo e você vai discutindo aquele assunto. Então, eu nesse momento li ontem e reli hoje o capítulo 2, Modelo Mental dos Empreendedores de Sucesso, do Conrado Adolfo. Eu comecei a discutir isso, a discussão do Conrado Adolfo, e o pessoal fala assim, eu gosto do Conrado Adolfo, eu não gosto do Conrado Adolfo, etc. Papá. Então a primeira coisa que a gente tem que dizer é que o Conrado Adolfo ele é um espetacular empacotador de conceitos, de mudanças. Então a gente tem uma demanda hoje no país, nós temos uma demanda hoje no país, de um país que era estatista e está passando por um país por necessidade empreendedor, e uma passagem de um tipo de empreendedorismo que já existia, tradicional, analógico, para o empreendedorismo digital. Isso é uma coisa que está acontecendo muito rápida, em função da revolução de mídia que a gente está passando. Então existe uma demanda de uma mentalidade, que era uma mentalidade anterior, para essa nova mentalidade. E, na minha opinião, o Conrado Adolfo, eu já vi outras coisas dele, ele empacota isso muito bem e consegue massificar, e é por isso que está fazendo sucesso e merece o sucesso que está fazendo. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. A discussão que eu acho que é interessante é que a gente vai fazer é a seguinte. Quando a gente vai fazer essa discussão aqui sobre a passagem da mentalidade, o que ele está chamando aqui de mentalidade, um mindset empreendedor, ele diz que a pessoa tem que ter um mindset empreendedor. Eu quero chamar a atenção de uma coisa bem interessante, que é a seguinte. Antes da discussão da mentalidade empreendedora, antes da discussão de que a gente precisa ter um outro tipo de mentalidade, e aí ele vai falar de vários problemas, né, que ele chama de crenças limitadoras. A gente tem uma formação que determinadas crenças foram feitas por um determinado contexto. Mudou o contexto, a gente precisa mudar essas crenças, precisa criar novas crenças, e ele está sugerindo isso. Mas para que você possa mudar de A para B, para que você possa promover qualquer mudança, seja ela incremental, radical ou disruptiva na sua vida, seja em qualquer área que você tem que ter um triângulo. Você tem que se ver como um triângulo. E eu faço um trabalho muito grande com os meus alunos sobre isso. Esse triângulo, você tem, de um lado do triângulo, você tem a realidade, os fatos. Do outro lado do triângulo, você tem a sua mente. A mente que foi criada, é a mente que é herdada, é a mente que você tem o legado cultural da sua família, tudo que passaram para você, que inclusive ele diz aqui, que boa parte dessa mente que foi herdada, ela é inconsciente. A gente não percebe que essa mente, ela criou um determinado tipo de paradigmas, crenças, etc., que são muito emocionais e que a gente não consegue modificar isso aqui. E embaixo de tudo, nós temos, ou embaixo, ou em cima, se o triângulo, dependendo de como você colocar o triângulo, você tem, né, no vértice, alguém que é você consciente, a pessoa consciente, uma identidade consciente ou uma identidade inconsciente. Então, para você promover qualquer mudança, você precisa criar uma identidade consciente e perceber que tanto a realidade é uma interpretação, quanto a sua mente é uma ferramenta que tem intoxicações, que tem problemas, que você tem que olhar de fora para poder fazer determinadas modificações. O que é uma pessoa que tem dificuldade de modificação? Primeiro, ela não percebe o triângulo. Esse triângulo para ela é inexistente. A realidade e a mente trabalham coladas e ela não tem o que a gente vai chamar dessa mente consciente, ela não tem uma identidade consciente,
uma identidade inovadora, uma mentalidade inovadora. Ela não tem. Ela não é capaz de olhar para a realidade, olhar para a mente e chegar a determinada conclusão. Não há um espaço. E isso é característica de um determinado ambiente que a gente está saindo, do fim de uma era cognitiva, o fim de um determinado momento, aumento demográfico, tudo isso eu falo bastante no meu livro, fazer até uma propaganda, Administração 3.0, porque como modelizar uma organização tradicional, que é fundamental para você entender o contexto que a gente está passando. Beleza. Tem um link aqui embaixo para você comprar o livro. Beleza. Falado isso, o que acontece? A gente precisa de uma mentalidade consciente para olhar para a nossa mente e para olhar uma identidade, talvez consciente, uma identidade inovadora, para a gente poder olhar para a nossa mente, poder separar aquilo que do legado funciona e está sendo legal e aquilo que não está sendo legal. E as coisas que estão acontecendo, os fatos, para poder interpretar. Então você participa, você passa a ser o que ele chamou aqui num determinado momento, né? Aqui na frente ele fala sobre isso. Ele vai citar uma autora aqui, ele vai dizer o seguinte: a doutora Carol Dweck, psicóloga e pesquisadora de Stanford, existe um mindset fixo e um mindset de crescimento, né? Eu não gosto dessa palavra mindset, acho que mindset é um verbo. Existe mentalidade e mindset é quando você procura mudar a mentalidade. Não é um verbo, você procura mudar a mentalidade. Você tem uma mentalidade empreendedora que vai sendo construída ao longo do tempo. Então, o que ele vai dizer o tempo todo? Que você tem que separar quem é você, a sua identidade criativa, digamos assim, a sua identidade inovadora, da sua mente e da realidade. Isso ele vai falar o tempo todo. É um resumo do que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui. E com isso você consegue colocar várias questões, você consegue superar o seu ego, você consegue evitar determinadas emoções. E eu acho que o grande mérito desse capítulo que ele coloca, do Conrado Adolfo, é porque ele coloca que o problema principal do empreendedor é um problema psicológico. É basicamente isso. São as travas psicológicas, são as barreiras psicológicas, são as emoções, são as dificuldades. Então ele vai numa camada mais fundo. E eu estou indo um pouco mais abaixo para dizer que para você poder ter a capacidade de ter uma mentalidade empreendedora, você precisa ter, antes da mentalidade empreendedora, você precisa ter uma mentalidade inovadora, ou você precisa ter uma identidade melhor. Você precisa ter uma identidade inovadora ou uma identidade criativa, para poder olhar para a sua antiga mentalidade, para poder trabalhar com a sua mentalidade e para poder olhar para a realidade de uma forma mais distanciada e você poder olhar, uma coisa que ele diz que é legal, que ele diz, você precisa, quando acontece um fato adverso, você não olhar para o fato adverso, mas para a sua reação do fato adverso. Por que ele está dizendo? Você está olhando, você vê um fato e você olha para a sua reação, porque você está olhando para a sua mente, o legado da sua mente e tal. Então, na verdade, você está estabelecendo um triângulo, e eu estou fazendo aqui uma síntese para dizer que é fundamental você entender que a sociedade, que o ser humano, ele tem um triângulo, volto a repetir, a realidade é uma coisa, a mente que a gente recebeu é outra coisa, emocional, por coisas que a gente não consegue nem colocar, que a gente às vezes chama de identidade, e essa identidade fixa, como se a gente não pudesse alterar, e existe o que a gente vai chamar de identidade criativa, identidade construída, ou identidade consciente, que vai fazer um trabalho para que isso possa acontecer. Então, se a gente fosse fazer, como eu faço nos meus cursos, em marketing, gestão de conhecimento, etc. Tal, antes do cara começar a fazer uma discussão sobre mentalidade empreendedora, ele tem que fazer uma discussão sobre identidade inovadora, ou, se quiser, mentalidade inovadora, para entender como é que funciona o jogo, quem realmente o ser humano é, e a partir daí a gente conseguir fazer as mudanças necessárias. Curtiu? Curte o vídeo, segue o canal, é uma playlist em que eu estou analisando, fazendo uma leitura compartilhada do livro Negócios Digitais, acompanhando o dia a dia aqui, o que está acontecendo, e com isso eu vou conhecendo, me aprofundando, refletindo e ajudando você a refletir também. Estou montando aí um pacotinho que é um curso, um livro que trabalha com mentalidade inovadora. Essa demanda que vem antes da mentalidade empreendedora. É isso aí.
Fica ligado.